não porque precisamos estar aqui, mas porque queremos estar na presença dEle, porque queremos estar diante dEle. Senhor, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós neste momento, vem sobre nossa mente, vem sobre nosso coração, move em nós, move em nosso espírito, move em nossa alma, Senhor Deus, nos leva mais perto de Jesus Cristo, nos revela a imagem do Pai, nos revela a imagem do Pai que é Jesus Cristo, nos leva mais perto neste momento, nos ajude a adentrar a sala do trono neste momento, Senhor. Que os nossos louvores, que os nossos cânticos, as poesias, os movimentos, que sejam todos para a honra e glória do Seu nome, que sejam todos para a exaltação do Senhor Jesus, para aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que nós venhamos a desaparecer neste momento na Sua fumaça de glória, que nós venhamos a desaparecer naquilo que o Senhor é, e que não haja mais nada além de Ti neste momento, que não haja mais nada além de Ti na nossa mente, no nosso coração, na nossa frente, no nosso passado, no nosso presente. Que o Senhor seja o nosso motivo, que o Senhor seja o nosso meio e que o Senhor seja o nosso alvo, em nome de Jesus, Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Você pode declarar isso a Ele. Eu quero conhecer todos juntos e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Diga isso a Ele. Eu quero conhecer mais uma vez e ser achado nele. Eu quero. O Senhor não arromba portas. Ele só entra quando é convidado. Eu quero. Convide-o para entrar neste momento e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, Sua humildade colocou jardim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Queremos conhecê-lo. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu
Você pode declarar isso? Milhares de milhares, o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Eu quero conhecer Jesus. Você pode declarar? Eu quero conhecer Jesus. Se você ainda não conhece o suficiente, peça a Ele. Eu quero conhecer Jesus. Se você quer conhecê-lo, mais diga. Eu quero conhecer Jesus. A cada dia mais e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. 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 O meu amado é o mais belo entre milhares De milhares, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Vamos atrair ele aqui neste momento. Vamos chamá-lo. Yeshua, Mashiach, te queremos aqui. Yeshua, te desejamos, Yeshua. O meu amado é o mais belo entre milhares De milhares, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. o meu amado é o mais belo, o milhar, Jesus. O meu amado é o mais belo entre Milhares de milhares. Jesus. É o nome do meu amado Jesus. É o nome do meu rei Jesus. Tu és lindo, tu és digno, lindo Jesus. O sacrifício perfeito entregue a nós, como cordeiro sem defeitos. Seu nome é como um terremoto, seu nome é como trovão.
diante de ti tudo cai, cai diante de ti, as barreiras se vão, eu posso ser livre, livre pra te amar, Jesus. Livre pra te amar, Jesus. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele ruge aqui. Ruge aqui. Ruge aqui. Ruge aqui. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer, rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer, faz a terra tremer com seus pés, rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, rasga o céu e desce. Rasga os céus e desce aqui, desce aqui. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Rasga os céus, você pode pedir a Ele.
Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Yeshua, Yeshua, eu quero conhecer Glórias a ti, Jesus. Senhor. Eu quero conhecer Jesus. e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia, Senhor. Te damos graças, Senhor Jesus, pela tua presença, amado. Espírito de Deus, nós te bendizemos e te agradecemos porque o Senhor veio. Senhor, nós entregamos a ti aquilo que temos, Senhor, aquilo que sabemos fazer, Senhor, que é o culto, que é a adoração, aquilo que fomos chamados para fazer. E o Senhor veio e nós te damos graças. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, Yeshua. Deus, que esses dias, Senhor, que esses tempos, enquanto estivermos aqui na terra, não cessem, sim, Pai. Que nada possa impedir a tua igreja de te adorar. Que nada possa impedir, Senhor, o teu filho, a tua filha, de abrir os lábios e glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, enquanto aqui na terra estiver, termos a liberdade de te adorar e te bendizer. E se de alguma forma, Senhor, tentarem nos impedir, Senhor, tirar essa liberdade, nós adoraremos, Senhor, dentro das nossas casas, Senhor, assim como fazia a igreja primitiva, dentro das cavernas, dentro dos buracos, Pai, dentro, Senhor, dos lugares escondidos, mas nada irá nos calar, Pai, nada irá fazer, Senhor, que os nossos lábios cessem de te adorar e te louvar. Por isso nós te agradecemos, porque mais um dia o Senhor nos permitiu adorar-te. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito de Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Antes de nós irmos para a palavra, eu queria que você pegasse na tua mão a tua oferta, o dízimo, a primícia que você trouxe à casa do Senhor essa noite, obedecendo e cumprindo com os princípios que Deus nos deixou, que os profetas nos ensinaram e que até hoje se mantém porque são estatutos perpétuos. Pegue na tua mão. Amados, tudo que nós viemos fazer diante do Senhor nesses últimos dias, nesses últimos tempos que estamos vivendo, deve ser um motivo de grande gratidão, de grande alegria, porque
aos poucos estão tentando tirar isso de nós. Você ter a liberdade de vir hoje ainda à casa do Senhor, de cultuar, de estar em comunhão com a igreja, mas uns dias vai ser quase impossível. A igreja primitiva passou por isso, e ela cresceu muito nesse tempo. Não digo só em número, mas eu digo em intimidade com Deus, porque ela deu valor ao tempo de comunhão, ao tempo de cultuar a Deus. Então tudo que você venha fazer nesses dias, se você for dizimar, se você for primiciar, se você for ofertar, se você for limpar o templo, se você for vir produzir alguma coisa na casa do Senhor para que haja, para que o reino cresça, se você for dobrar o teu joelho para orar por alguém, se você for fazer uma visita, faça com teu coração cheio de gratidão, porque é uma oportunidade dos céus para nossas vidas. Deus Pai, nós te bendizemos por esse momento em que podemos trazer no teu altar os dízimos, as ofertas e as primícias. Te agradecemos porque o Senhor nos deu a provisão durante esse mês, tudo que precisamos o Senhor nos concedeu. O Senhor nos deu o que precisávamos para estar trabalhando, nos deu força, nos deu saúde, abriu a porta, Senhor, do emprego. O Senhor guardou a nossa casa, o Senhor nos guardou, e por isso nós estamos hoje aqui. E queremos te cultuar, Senhor, também com ofertas, com dízimos e com primícias, cumprindo os teus mandamentos. E crendo que as bênçãos entrarão no lar e na casa daqueles que são fiéis, em nome de Jesus. Pode vir trazer aqui diante do Senhor a tua oferta e o teu dízimo. Graça, preciosa graça, oh, graça, tremenda graça que me alcançou e hoje livre eu sou. 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 Aleluia. Pode se assentar. Alô, som. Glória a Deus. Quantos que estão aqui nessa noite que nunca usaram óculos na sua vida e enxergam bem? Levante as mãos. Quantos necessitam de um auxílio, de um óculos, ou não usam, mas deveriam usar? Levantem as mãos. Maior número. Eu não sei a sensação de usar óculos. Com máscara agora diz que é pior ainda, né? Mas quando eu era criança, eu não sei se vocês passaram por isso. Não faz muito tempo, ali alguns anos só atrás, quando eu era criança, e eu vi os meus colegas que necessitavam de óculos. Eu tinha uma vontade de usar óculos. E eu algumas vezes dizia para minha mãe: nossa, mãe, eu não enxergo direito, acho que eu tenho que ir no oculista. E levava e não tinha nada, né? Mas eu queria usar porque eu achava tão legal. E hoje eu dou graças a Deus porque eu não preciso, porque hoje eu tenho uma maturidade e observo a dificuldade que é daqueles que necessitam de usar esse apetrecho, acessório, atrapalho, sei lá como que vocês vão chamar. Por quê, amados? Porque nós necessitamos da nossa visão em ótimo estado. Eu preciso enxergar 100%, você precisa enxergar 100%. Quando nós não temos a nossa visão plena, como deve ser feito, a gente se equivoca em muitas coisas. Enxergando bem, às vezes, eu passo por perto de uma pessoa e não reconheço, depois que ela já deu uns 3, 4 metros adiante, que eu lembro quem era e passo por vergonha, né?
Às vezes eu olho uma frase e leio a frase e releio a frase e falo, puxa, mas essa frase aqui é estranha. E na terceira vez que eu leio, eu vejo que eu li uma palavra errada, que mudava todo o contexto. E isso porque, aparentemente, meus olhos estão ok. Aparentemente. Eu queria que o Arthur colocasse umas imagens para nós. Eu quero que você... Pastor Juliano, apaga essa luz, por favor, para ver se fica melhor ali. Existe uma situação chamada ilusão de ótica, que nos engana muitas vezes. E eu acho que você já deve ter brincado com isso, ter visto aí, né, nas redes sociais, algumas imagens parecidas. E nem sempre o que nós enxergamos é aquilo que realmente é. Um exemplo. Alguém poderia me dizer o que está aqui nessa imagem? O que está enxergando nessa imagem? Um homem. Taça. Já viram velhinhos? Taça, homem com violão. O que mais? A minha canetinha não está aqui. Acabaram tirando de dentro. Amados, olhando, o primeiro olhar que você dá, você vê dois velhinhos olhando um ao outro. É isso. Não é? Aí quando você para observar melhor, você consegue ver um homem com violão, um mexicano, né, chapéu mexicano. Aqui um homem ao lado dele. Lá tem uma porta, uma senhora, uma moça na porta. Aqui provavelmente é um lampião, lamparina, sei lá o que eles usavam naquela época. Ou até uma garrafa de cachaça, mas acho que não é não. Eu acho que é alguma coisa para iluminar. Ou seja, a gente pode ver mais de uma coisa. Põe a outra, Arthur. Só para vocês se descontraírem. E aí, o que vocês estão vendo? Uma mulher, a primeiro olhar. Ao você olha melhor, tem dois cavalos em pé. Ali é um pássaro, o nariz da mulher é um pássaro. E a boca fazem parte ali das montanhas que estão atrás. A próxima e a última. E aí? O que vocês estão vendo aí? Um homem barbudo? Ah, já enxergaram. É uma moça que está de costas, de frente, né, para o homem. E a barba, na realidade, é o cabelo da moça. Não tem nada de homem barbudo ali, não. Então, a nossa visão, ela pode nos enganar. Tanto a física, quanto a espiritual. E é dessa que nós vamos falar, da visão espiritual. Quanto ok está a tua visão espiritual? Quanto ok está a minha visão espiritual? Será que eu estou conseguindo enxergar o mundo espiritual como ele realmente é? Será que eu consigo enxergar os sinais dos céus como eles verdadeiramente são? Tem um texto bíblico que fala que teriam sinais nos céus. Muitas pessoas estão esperando esses sinais como ETs, como OVNIs. Outros estão esperando como as luas de sangue, como estrelas caindo do céu. Outros estão esperando como sinais de formatos, nuvens em formas de anjos e coisas de vários tipos. A Bíblia disse que teria sinais nos céus. Mas será que eu estou enxergando os sinais como eles realmente são? Eu queria que você abrisse no texto de João, no capítulo 1, e no versículo do 1 ao 5. João capítulo 1, versículo 1 ao 5.
diz assim o texto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. De quem João está falando aqui? De quem o evangelista João está falando aqui? De Jesus. Quando nós olhamos hoje para esse texto, nós sabemos que ele estava falando de Jesus, a luz era Jesus. Mas será que se nós estivéssemos lá nesse dia, nós compreenderíamos a luz como deveríamos, ou seríamos como aqui as trevas que não compreenderam a luz? Jesus veio para trazer vida. Eles não conseguiam ver que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Você acha que se você estivesse lá, no primeiro século, quando Jesus nasceu de Maria, uma virgem, cresceu e se tornou um homem e começou então o seu ministério ali, vocês acham que vocês o reconheceriam como Filho de Deus? Quantos acham que reconheceriam? Levante a mão. Vamos ver quantos são corajosos aí. Não, são corajosos porque falaram que não conheciam, está certo. Nós não reconheceríamos. Talvez, se ele fizesse um milagre, alguma coisa assim, talvez nós o reconheceríamos. Mas, a grosso modo, se nós olhássemos para aquele homem comum, aparentemente, porque ele era como todos os homens da época, se vestia como todos se vestiam, veio de uma forma sobrenatural, de uma virgem, mas nasceu da barriga de uma mulher. Então, muitos não olharam para Maria, não reconheciam que ela era uma virgem, concebeu do Espírito Santo, acharam que ela tinha tido um relacionamento antes, com José, seu marido. Então, até então, era um homem comum. E Jesus não veio do céu como um raio, caiu na terra, como o Superman, quem assistiu o Superman, Vai, desce um raio, como se fosse uma estrela cadente, cai na terra e de repente você vai no buraco lá e tem um bebezinho já formado, todo poderoso, todo forte. Jesus não veio assim, ele veio da barriga de uma mulher. Precisava muito mais de que apenas olhos humanos para enxergar o Filho do Deus vivo naquele menino, que nasceu numa manjedoura, simples, humilde e de uma mulher. Simples e humilde. Amados, o que eu quero dizer para vocês é que da mesma forma que lá foi difícil as pessoas reconhecerem o Filho de Deus, hoje nós temos equívocos acontecendo com relação a Deus, com relação a Cristo, com relação à igreja, com relação à vida com Deus. O apóstolo escreveu um rema chamado Desmascarando o Faraó, e ele fala a respeito de discernimento. Nós precisamos aprender a discernir o mundo espiritual. E eu queria ler um parágrafo da introdução para que vocês possam entender a respeito do que ele estava falando e do que nós vamos falar esse mês. E o parágrafo diz assim: hoje, uma das mais importantes e relevantes responsabilidades da igreja na terra, discernir. O discernimento, principalmente das coisas relacionadas ao mundo espiritual, não vem daqueles que andam pelo que vem, pelo que é natural, pelo que só enxergam o mundo físico, mas daqueles que pela fé aprenderam a andar, não por vista. E isso exige uma fé real e não apenas acadêmica ou científica, e muito menos filosófica, mas sim uma fé realmente espiritual, sob a pena de começarmos a cometer erros que no passado acabaram por levar sacerdotes para longe de Deus e da sua vontade, pois a falta de discernimento nos impossibilita de ter claramente definido o que é certo e o que é errado, o que é santo, o que é profano, o que é uma premissa fundamental para o estabelecimento da vontade de Deus no meio da terra. E isso pode aparecer fácil e simples, mas não é. Se tem uma coisa que o povo da rede social gosta é de polêmica,
Você vai entrar lá, você vê alguém colocando uma polêmica lá, o pessoal entra, o pessoal dá sua opinião. E é engraçado quando as polêmicas têm alguma coisa a ver com vida cristã, com as coisas de Deus, com a Bíblia. Se colocam lá perguntando se é... Eu não vou hoje esclarecer para vocês nada, eu espero que vocês discernam, só vou dar algumas ocasiões, algumas situações que ocorrem. Se perguntarem a respeito de piercing, você sabe exatamente o que é certo e o que é errado? Você consegue entender? Você tem discernimento se é certo ou se é errado? Se perguntar a respeito de tatuagens, se perguntar a respeito do terceiro, do quarto casamento, se perguntarem a respeito de tomar a ceia, crianças que ainda não compreendem, pessoas embriagadas, pessoas que não estão na sua consciência normal, se perguntarem para você, se falarem para você que cultuar em casa é a mesma coisa que vir ao templo, cultuar, não faz diferença nenhuma, você tem discernimento a respeito disso? Se falarem para vocês que as doenças matam e não existe fé para curar elas, se não tem uma descoberta científica, a fé não cura. Você acredita nisso? Como nós nos portamos, amados, diante de tantas polêmicas e dias em que nós estamos vivendo muitas polêmicas, principalmente a respeito de culto, de como cultuar ao Senhor. Como nós estamos alinhados? Como está o nosso discernimento? Estamos compreendendo? Aqui o apóstolo falou, ele colocou um texto de Ezequiel no capítulo 22, versículo 26, que fala assim: os seus sacerdotes violentam a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o puro do impuro, e dos meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Amados, matar, roubar, adorar outros deuses, não são só isso que afetam o coração de Deus, que ferem o coração de Deus. Não entender o mundo espiritual também fere Deus. Porque quando nós não entendemos, nós andamos por caminhos que não deveríamos. O que eu faço quando eu estou com a minha visão turva, atrapalhada, quando eu não consigo enxergar? Hoje eu vim um pouquinho mais cedo aqui ao templo, e eu estava orando a Deus e pensando a respeito desse rema. E a minha oração era exatamente essa: Deus, eu não sei o quanto eu estou alinhada, quanto eu estou enxergando o mundo espiritual, quanto estou discernindo, mas eu sei que posso ficar melhor, eu posso enxergar melhor. E a minha oração era essa: dá-me o discernimento, abre o meu olho espiritual de uma forma que ele enxergue plenamente, que eu possa enxergar totalmente, não a parte, não mais ou menos, não com sombras, mas 100%. Essa era a minha oração ao Senhor. Amados, a gente pode orar por muitas coisas hoje. Vamos orar por bênçãos financeiras, oremos. Como diz a pastora Viviane, né? Oremos, uma homenagem à pastora Viviane. Podemos orar por cura? Oremos. Podemos orar para que Deus restaure casamento? Oremos. Mas se nós orarmos pelo discernimento, a gente pode resolver todas essas situações. Porque nós entenderemos pela palavra a solução de todas elas. Quando eu estou, então, com a minha visão não tão boa assim, eu preciso ir até Deus e pedir que Deus sare o meu olho espiritual, que Ele passe a enxergar. Eu queria que você abrisse agora um pouquinho mais para frente, no texto de João 9, nós vamos falar a respeito de uma cura, que aparentemente era física, mas ao longo da história nos é revelada que ela foi espiritual também. João no capítulo 9, nós vamos ler todo o capítulo, para que a gente entenda bem a situação.
João, capítulo 9, versículo 1 em diante. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Jesus respondeu: como convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia? A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo, untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que ele era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. O outro: parece-se com ele. E ele dizia: sim, sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os teus olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então eu fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? E ele respondeu: eu não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os seus olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar como ele vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os meus olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles, confusão, ninguém sabia de nada. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes que ele te abriu os olhos? E ele respondeu: não, tu que dizes daquele que lhe abriu os olhos? E ele respondeu que ele é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. Perguntaram-lhe então, dizendo: este é o vosso filho, que vos dizei ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é o nosso filho e que ele nasceu cego. Mas agora, como vê, nós não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Ele já tem uma idade. Pergunta a ele mesmo e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunta a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: dá glória a Deus? Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu cego, agora eu vejo. Tornaram-lhe a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondendo ele de novo: já não te disse e não ouviste? Por que quereis agora tornar a ouvir? Quereis, pois, porventura, fazer também deles seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés.
Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos nem de onde vem. O homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele vem, e me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado e quer nos ensinar? Expulsaram ele do templo. Jesus ouviu o que tinham expulsado e encontrou-o e disse: crês tu no Filho de Deus? E ele perguntou: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: tu já tenho visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe então Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também somos cegos? E Jesus lhe disse: se vocês fossem cegos, não teria pecado. Mas como dizem que vê, o vosso pecado permanece. Longa leitura, né? Mas precisava ser lida ela toda para que a gente entrasse dentro desse contexto e visse o que o Senhor quer mostrar para nós hoje. Amados, nós vimos aqui um homem, um jovem, um rapaz, que era cego desde nascença. Segundo alguns historiadores, ele não tinha o seu globo ocular, ele não tinha os olhos. Então, ele era cego desde nascença. E então, encontra com Jesus, e Jesus lhe restitui a visão de uma forma extraordinária. Jesus pega, então, da terra, faz o lodo e coloca nos olhos. Cria os olhos, cria o globo ocular para que ele passasse a enxergar. E então ele volta a enxergar fisicamente, mas muito mais do que isso. Ele enxerga um mundo espiritual. Quando Jesus toca-lhe os olhos e coloca a lama, Jesus fala para que ele vá e lave no tanque de Siloé. Arthur, coloca a última imagem para mim lá. Olha, amados, mais ou menos como era o tanque de Siloé na época desse cego. Tem algumas modificações, né, nos dias de hoje, mas não foge do contexto original. Toda aquela dificuldade para ele chegar nesse tanque. Na realidade, o tanque fica mais no cantinho. Eu peguei uma foto maior para que vocês observem em volta, porque ele não estava no tanque, ele estava longe do tanque, ele precisou andar até o tanque e chegar a esse lugar cego. Eu acredito que ele já estava enxergando desde o momento em que o Senhor o tocou, para que ele pudesse chegar nesse ambiente. A Bíblia não cita que ele foi levado. No capítulo 7 diz assim: disse-lhes: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se. Não sei se alguém o levou, mas aqui, pelo menos, nós não estamos vendo que alguém o levou. Ele foi, ele não foi levado, ele foi e lavou-se. Então, eu acredito que a cegueira dele já começou a se libertar naquele momento, quando o Senhor tocou-lhe os olhos. E então ele vai, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Não é por acaso que Jesus mandou ele ali. Porque Jesus não falou assim: vai ali em qualquer tanque, lave teus olhos. Vai em qualquer ambiente, lave teus olhos. Ou nem precisa lavar, limpa aí. Você acha que Jesus precisava de tudo isso? Precisava fazer a lama, precisava tocar-lhe os olhos, precisava mandar. Jesus podia falar simplesmente como fez outras vezes: veja, e ele viria. Jesus fez todo esse contexto para que ele enxergasse muito mais do que o mundo físico. Há todo um contexto aí, nesse tanque, o enviado. E então, ele vai, lava-se os olhos, passa por toda aquela dificuldade, chega no tanque,
lava os olhos, volta vendo. E então as pessoas que o conheciam, porque desde criança ele não enxergava, e como ele não tinha nenhum sustento, desde criança ele pedia esmolas, pedia caridade, sentado ali num ambiente onde as pessoas passavam, o viam, então muitas pessoas já o conheciam. Ele já era conhecido do povo. E então aquelas pessoas olham para ele e falam assim, epa, mas você não via, agora está vendo? Está enxergando? O que foi que lhe aconteceu? E ele explica, um homem chamado Jesus fez o lodo, pôs nos meus olhos, mandou que eu fosse a Siloé, lavasse os olhos e eu voltei vendo. Então, existia então aí um cego e um povo. O cego, amados, desde nascença foi cego, e eles perguntam se ele era pecador, o povo pergunta se ele era pecador, ou melhor, os discípulos perguntam para Jesus, é ele ou o pai dele que pecou para que ele tenha essa cegueira? E Jesus fala assim, não, a cegueira é para que se manifeste nele a minha obra. Então o cego não era um pecador, ele era apenas um cego, que seria então alvo da graça de Deus. Então tem o povo e o cego. Mas aí entra um terceiro grupo nesse meio, que deveria ser aqueles que mais enxergassem, que eram os fariseus. Quem eram esses fariseus? Os fariseus eram um grupo na época, eles conviviam, existiam 3 grupos na época, eram os fariseus, os saduceus e os essênios. E que ali cada um tinha uma cultura, tinha um entendimento, tinha uma fé que professava. E os fariseus, eles eram conhecidos porque eles eram muito defensores da lei de Moisés. Eles defendiam muito à risca a lei de Moisés. E engraçado que então Jesus cura o cego num dia de sábado, que para os fariseus era um crime terrível fazer alguma coisa no sábado. E Jesus tinha um costume de fazer curas no sábado. Jesus é tremendo, né? Para ele não há tempo, não há hora, não há momento, é quando ele quer, ele faz. E então, o povo, né, observa, poxa, ele agora está enxergando, mas esse homem que fez ele enxergar, fez isso num sábado, vamos levar ele aos fariseus, porque eles precisam tomar uma atitude. E então é levado aos fariseus. Chega nos fariseus, eles perguntam novamente para o antigo cego, que agora vê. O que aconteceu com você? E ele diz, um homem chamado Jesus me encontrou, fez o lodo, pôs nos meus olhos, mandou eu lavar, voltar e agora estou vendo. E eles ficam indignados, mas fez no sábado. Então ele não é de Deus. Amados, esses fariseus, eles estudavam a lei, eles eram estudiosos. Mas naquele momento, acabaram enxergando apenas o mundo físico. No final, Jesus fala deles, era eles que deveriam enxergar e não enxergavam, porque conheciam a lei, mas conheciam apenas a lei, não conheciam o Deus da lei, não tinham intimidade com o Deus da lei, não enxergavam o mundo espiritual. Mais tarde, esse grupo aqui acabou se tornando simplesmente um grupo político. Não era mais um grupo religioso. Era agora um grupo político, porque eles começaram a ver apenas o mundo físico, apenas aquilo que podemos enxergar. Amados, nós não podemos ser apenas homens e mulheres. Quem é você? Ah, eu sou fulana de tal. Não, mas quem é você? Existe um algo a mais, existe alguém a mais. Você não é o nome que está ali no teu RG. Você não é a pessoa que é conhecida na vila, né? Filha, esses dias eu vi no Facebook, filho do pipoqueiro, filho do Zé, pescador. Não. Nós temos alguém aqui dentro de nós que precisa ser revelado nos dias em que nós estamos vivendo, mas não essa pessoa física que todo mundo conhece. É alguém que apenas Deus conhece, que está dentro de nós e que precisa ser revelada às pessoas. Essa pessoa, vamos dizer assim, existe a Fran, mas existe a Fran da luz, porque ela precisa ser a luz.
Existe a Josiele? Existe, mas existe a Josiele da luz. Por quê? Porque ela traz luz. Quando ela vem, ela traz luz, ela nos traz discernimento. E nós precisamos ser essas pessoas que nesse momento de confusão, vocês viram ali que ali ninguém entendia mais nada. Em certo momento, uns falavam assim, esse que curou é de Deus, o outro dizia, não, não é de Deus. Não, mas um é profeta, não, não é profeta. E diz ali que muitos já não sabiam de nada. Havia dissensão entre eles. Porque uns viram um sinal, outros não viram. Um viu o milagre, outro não viu. Um disse que era milagre, outro disse que não era. Um disse que era o Filho de Deus, porque só o Filho de Deus poderia fazer um milagre. Outro disse que ele não era nada, não tinha nada com Deus. Estava uma confusão. Parece os nossos dias. De repente você abre o WhatsApp e dizem lá, tem que usar máscara. Aí você abre, pois não, a máscara não é tão eficiente assim. Aí distanciamento social. Aí depois não. Distanciamento social não tem o efeito que deveria. Aí usa álcool gel. Não, álcool gel também não é tão bom assim. É melhor lavar as mãos com água e sabão. A medicina é confusa. Porque ela é pautada apenas no que é físico. A medicina não reconhece o mundo espiritual. E muitas vezes a gente vê que o mundo espiritual confronta a medicina, porque ela diz agora não tem mais jeito, não tem mais cura, e Deus cura. E eles dizem, estranho, não sabemos como explicar. A medicina, a ciência está confusa, porque ela não consegue enxergar o mundo espiritual. Nós observamos, amados, nós somos físicos e nós temos a mente de Cristo, somos espirituais, conseguimos chegar ao mundo espiritual e nós sabemos que o vírus está aí, não está? Quem conhece alguém que verdadeiramente, que comprovou que teve o vírus? Levante a mão, por favor. Só eu conheço. Mas tem mais um lá. 2 conhecem. Mas a gente sabe que o vírus está aí. Como que eu devo me portar? Como que eu devo agir? Devo me cuidar? Deixo tudo para lá? Vou de qualquer jeito, de qualquer maneira? Como é a minha posição nesses dias? O que eu devo orientar os meus filhos? O que eu devo orientar a minha igreja? Os meus discípulos? Nós precisamos do discernimento espiritual para dar as direções espirituais. Porque nós somos espirituais, nós não andamos apenas pelo que vemos. Claro que você anda também pelo que vê. Você olha para o teu irmão e vê uma coisa. Aí você vê que ele está triste e pede Deus por que ele está triste. Deus te dá o discernimento e você vai e age. Mas nós andamos muito mais pela fé. Porque se nós não tivermos fé, nós não vamos enxergar nada. Nós vamos olhar para o irmão está chorando, diz, nossa, está tão alegre. Nós não conseguiríamos enxergar a alma, o espírito. Os fariseus estavam tão humanos que eles não conseguiam enxergar o que Jesus fez na vida daquele cego e quem era Jesus. O cego foi o que menos viu na vida. Ele estava enxergando alguns minutos, algumas horas, não sei. Há pouco tempo ele passou a enxergar. E quando ele viu Jesus novamente, Jesus fala para ele, você crê no Filho de Deus? E ele diz assim, me diga quem é para que eu creia. E ele fala, você está falando com ele. Ele disse, eu creio. E na mesma hora o adorou. Amados, que tremendo. Alguém que nunca viu. Ele nunca leu as Escrituras. Ele nunca foi ao templo, porque ele não podia entrar no templo para ouvir uma mensagem, como nós estamos ouvindo hoje para entender algumas coisas. Quando nós estamos confusos, nós oramos e buscamos direção na Bíblia, ou procuramos o nosso líder, perguntamos a ele, o que o Senhor acha, o que o Senhor me orienta. É tão maravilhoso isso, termos alguém para buscar ajuda, e então discernir as coisas espirituais. Mas esse cego não tinha nada. Ele só ficava ali parado, pedindo a sua esmola para poder se sustentar. Não tinha relacionamento nenhum com Deus.
e de repente ele passa a ser um adorador. Coisa que os fariseus deveriam ter sido por muito tempo, porque conheciam a lei, conheceram Moisés. Se eles eram tão discípulos de Moisés assim, como não conseguiam enxergar como Moisés enxergava? Moisés falou do Messias. Moisés anunciou o Messias, o caminho. E eles não conseguiam enxergar nem o que o líder deles direcionou. Estamos em tempos em que os olhos do mundo somos nós. Nós precisamos ser o olho espiritual dos cegos. A luz veio para as trevas. Quem é trevas não compreende, mas quem nasce de novo compreende. Os olhos daquele cego foram abertos, porque o Filho do Deus vivo tocou-lhe os olhos. Jesus falou que enquanto ele estivesse no mundo, ele era a luz. Jesus está aqui no mundo? Quem tem visto Jesus andando aí pelas ruas? Por favor, levante a mão. Alguém encontrou ele na esquina comprando pão? Alguém pediu para que ele fizesse alguma obra de marcenaria para a tua casa, aí uma mesa, um banco? Jesus não está entre nós, ele está ao lado de Deus Pai. O Espírito de Deus é que está entre nós, mas Jesus está ao lado de Deus Pai. Se ele não está aqui, de quem é a responsabilidade de tocar olhos de cegos hoje, para que eles venham a enxergar? De quem? Olhe para o teu irmão que está bem longe de você aí. Diga assim: é nossa. A igreja é a luz do mundo. E ela precisa enxergar para que façam outras pessoas enxergar. Eu quero que você abra no último texto, nós já vamos partir para a parte da ceia. Eu quero que você abra agora 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 1 ao 15. Primeira Coríntios, no capítulo 2, do 1 ao 15. O apóstolo Paulo, ele já tinha essa preocupação em que a igreja verdadeiramente enxergasse o mundo espiritual para que pudesse, então, ser a luz às outras pessoas. Então, ele escreve essa carta aqui para a igreja de Corinto, falando a respeito disso. Amém? Quem achou? Antes de nós lermos, eu quero fazer uma pergunta. Você não precisa responder, responde para você mesmo. Você é espiritual ou ainda é carnal? Ah, como que eu vou saber? Quanto do mundo espiritual você enxerga e discerne? Faça essa pergunta para você mesmo. E vamos ler o que o apóstolo Paulo fala. Capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, com letra maiúscula, e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedorias de homens, ciência, sabedoria de homem, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a sua glória, ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, não crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu
e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nas revelou pelo seu Espírito, com letra maiúscula. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe coisa dos homens, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a do Espírito Santo, as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus, que aconselhamento tremendo do apóstolo Paulo à igreja. Amados, o apóstolo Paulo, ele não está aniquilando os homens ou o conhecimento. Muita coisa que você humanamente sabe fazer é importante. Amados, os médicos, eles descobriram muitas coisas, glória a Deus por isso. Amados, os engenheiros sabem fazer muitas coisas, glória a Deus por isso. As mães sabem fazer muitas coisas, glória a Deus por isso. As donas de casa sabem fazer. Humanamente nós sabemos fazer muitas coisas e é bom, é para o nosso proveito, a gente precisa disso. Mas o que é maior é o que é espiritual. É aquilo que somente alguns têm. Aquilo que somente alguns alcançam. E como que eu alcanço? Ali o apóstolo Paulo foi muito claro. Pelo Espírito de Deus. Eu não vou conseguir enxergar nada se eu não tiver um relacionamento com o Espírito Santo para que Ele abra os meus olhos. Eu não vou conseguir entender como me mover nesses dias se eu não tiver um relacionamento com o Espírito de Deus. O apóstolo Emerson falou aqui no texto que ele escreveu a respeito da unidade com Deus, para entender o mundo espiritual. Para compreender o mundo espiritual. Se você ou se eu não estivermos nos relacionando intimamente com o Espírito Santo, nós vamos andar apenas por aquilo que é humano. E vai ter uma hora que nós vamos quebrar a cara. Porque a igreja não é humana, a igreja é espiritual. Ela é feita de pessoas, homens e mulheres, mas ela é espiritual. Se eu morrer, se você morrer, a igreja vai continuar. Se o apóstolo Emerson morrer, o líder da palavra da fé, a palavra da fé vai continuar. Se o apóstolo René morrer, a igreja continuará. Porque ela é imortal e ela é espiritual. Que nós possamos nesse mês ter os nossos olhos, o nosso olho espiritual aberto, que seja nos tirado a escama e que nós possamos enxergar e andar por aquilo que cremos, pela fé e não pelo aquilo que vemos. Amém? Quero que você se coloque de pé. Feche teu olho carnal agora. Feche teu olho físico. Se você está com o teu olho espiritual aguçado, abra ele. Se não está, olhe agora para que Jesus Cristo toque e faça enxergar então o olho espiritual. Por favor, feche teus olhos.
eu quero fazer uma oração. E logo em seguida, o pastor Juliano vai ministrar a ceia para nós. Com seus olhos fechados, amado, por favor. Se você continuar com o teu olho aberto, você vai se distrair com o que é físico. Não enxergue agora o material, enxergue o espiritual. Deus quer nos fazer discernir o tempo em que estamos vivendo, discernir os modos, discernir as pessoas, para que possa ser desmascarados esses espíritos que estão agindo nos nossos dias. Espírito de engano, espírito de amedrontamento, espírito de covardia. Não enxergue aquilo que você quer, enxergue aquilo que você necessita enxergar. Senhor Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho de Deus, Espírito Santo do Senhor, clamamos a Ti neste momento. Tempos difíceis, tempos, Senhor, de angústia, tempos de confusão, em que a terra não sabe mais como caminhar, em que o ser humano já está confuso, não sabe para que lado ir. Mas nós cremos, segundo a Tua palavra, Senhor, que a visão espiritual nos dará direção à igreja, dará direção aos filhos da luz, dará direção aos filhos de Deus, dará direção aos filhos do Espírito Santo. Eu quero pedir nesse momento, Senhor, que cada homem que está aqui, cada mulher, cada jovem, Senhor, também aqueles que estão em casa, que não puderam estar conosco, que neste momento o Espírito Santo de Deus possa tocar-lhes o olho da fé, o olho espiritual. Senhor, que da mesma forma como o Senhor Jesus tocou os olhos daquele cego e lhe fez novamente, e fez-lhe enxergar, Senhor, de uma maneira sobrenatural, que nós possamos ter o nosso olho curado, que nós possamos enxergar tudo plenamente, como realmente é, que não haja embaraços, que não haja, Senhor, sombras, que não haja, Senhor, obscuridade, mas que possamos enxergar na luz de Deus, e que possamos então, Senhor, a partir disso, levar outras pessoas a Te enxergar. Não podemos guiar cegos sendo cegos, mas se nós enxergarmos, tanto podemos guiá-los como podemos fazê-los enxergar. Espírito Santo, essa é a oração dessa noite, que nós venhamos a enxergar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos, paz seja convosco. Eu e você nessa hora vamos participar de um dos ritos da igreja, que é a ceia do Senhor, ou Santa Ceia, como é ensinado. Vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas antes, eu gostaria só de trazer para o teu coração uma reflexão, porque é o momento de você refletir, é o momento de você pensar, porque o texto a qual todas as igrejas leem a respeito da ceia do Senhor está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, e é um texto que mostra apóstolo Paulo aconselhando a igreja a ela pensar de que maneira que ela estava comendo do corpo e bebendo do sangue, de que maneira elas estavam discernindo aquele momento tão importante na vida deles. E eu quero trazer essa reflexão para você nesse momento, que você pense sobre isso, de que maneira você está participando do corpo e do sangue do Senhor, de que maneira você está se alimentando do corpo e do sangue do Senhor. Porque o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, olha só o que ele diz. Quero que você reflita sobre isso. Ele diz assim: examine-se, pois o homem é a si mesmo,
e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para si mesmo o juízo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Reflita sobre isso. Eu quero que você pense sobre esse discernimento, incluindo o examinar a si mesmo. Eu quero que você ore comigo, porque o pecado, amados, faz a gente ficar cego, faz a gente ficar com a visão turva, faz a gente usar outros artifícios para nós enxergarmos as coisas com nitidez. Eu e você precisamos enxergar a obra de Deus com mais clareza, e só existe uma forma de nós realizarmos isso: pedindo perdão pelos nossos pecados, se arrependendo dos nossos pecados, se arrependendo da nossa rebeldia, da nossa desobediência à voz do Senhor. E nesse momento eu quero que você ore comigo, que você interceda por você mesmo, para que você não fique doente, para que você não fique dormindo nos bancos, para que você não durma a respeito do mundo espiritual, para que no nome de Jesus, a partir de hoje, você se desperte para as coisas do reino, se desperte para a voz do Espírito, se desperte em querer ter responsabilidade na casa de Deus, se desperte em ter desejo de ter os dons do Espírito sobre a tua vida, e você sendo uma ferramenta na mão do Senhor, para a edificação do corpo do Eterno, que é a sua igreja. Ore comigo nessa noite, peça perdão pelos seus pecados, peça perdão pelos seus erros, peça perdão pelas suas injustiças, peça perdão se você liberou alguma palavra de maldição contra o teu irmão, peça perdão pelos teus sentimentos. Nesse momento, eu imploro a cada um de vocês, se arrependa diante do Todo-Poderoso, e quando você sentir o arrependimento do Senhor, aí o sangue do Cordeiro te purificará de todos os teus pecados, e você estará livre para comer do corpo, livre para beber do sangue, e assim realizar as obras do Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Yeshua, em nome do nosso Salvador, no sangue dele, Senhor, como igreja do Eterno, ore comigo, interceda por você neste momento. Eu vou interceder por mim, e depois eu vou te ajudar a interceder por você. Pai, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pedir perdão pelas minhas injustiças, pedir perdão por aquilo que eu deixei de fazer, que eu sei que era para mim fazer, eu não fiz, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, pelas minhas palavras, muitas vezes ditas nessa terra, por aquilo, Deus, que o Teu Espírito falou ao meu coração, e eu não quis ouvir, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, das minhas atitudes, da minha covardia, Senhor, em algumas situações na terra. Deus, tem misericórdia de eu ficar em silêncio, em momentos que era para me falar, eu me aquietei, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia das minhas injustiças, tem misericórdia da minha alma, do meu corpo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, pela minha falta de oração, pela minha falta de jejum, pela minha falta de renúncia, pela minha falta, Senhor, de leitura da Tua palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor. Também eu intercedo pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Tem misericórdia de cada um, Senhor. Perdoa seus pecados, perdoa suas covardias, perdoa seus medos, perdoa suas dúvidas. Perdoa, Senhor, cada um que está aqui, Senhor, de não ver o reino de Deus, de não ver o agir do Espírito. Em nome de Yeshua, Pai, tem misericórdia de nós e cura-nos, Pai, purifica-nos, Pai, com Teu sangue, em nome do Senhor.
Aleluia. Dê um brado de vitória ao Senhor. Glorifique a Deus. Mostre que você é um homem, uma mulher livre na presença do Senhor. Mostre que você não precisa de músicos, não precisa de instrumentos. A tua voz é o instrumento de adoração a Deus. A tua vida é o instrumento de louvor ao Eterno. Mostre o quanto você ama a Deus na casa dEle. Adore a Ele em espírito e em verdade. Não deixe, amados, a vergonha, o medo te impedir de adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Yeshua. Amados, eu estarei consagrando em nome de Jesus o pão e o vinho ao mesmo tempo. Nós estaremos consagrando. O pão está embaixo do copo do vinho, amém? Para que todos estejam cientes. E lembre-se, Jesus é santo. Desde o momento que você participar do corpo do Senhor, do sangue do Senhor, você se torna uma pessoa com Ele. Você se torna um só com Ele. O teu corpo, a tua vida não lhe pertence. Pertence a Ele. É dele. Ele morreu por isso. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua morte. Obrigado, Deus, por o Senhor ter cumprido a sua missão, Jesus. Eu te adoro, Senhor, e te exalto, Deus, por esse momento. Oh, alabassuri manabassu kenterai. Xalabassuri malabassu kentarabanas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por o Senhor permitir nós sentirmos a tua presença. Oh, xarabassuri malabas. Xarasuri malabandoro cantere. Xirabacondoro basole macantera manassori kentarai. Xarabacandarabassuri malabacantaras. Xarabassuri manacantara balassori cantarai. Senhor, pelo sangue do Eterno, pelo sangue do Cordeiro de Deus, o Messias escolhido, o Messias negado pelo seu povo, mas acolhido pelos gentios que somos nós, pelos confins da terra que Jesus disse que somos nós, pela oração sacerdotal de Jesus que disse: aquele que pela tua palavra crerão em mim, esses se tornarão um só conosco. Hoje eu e você somos um só com Cristo e Deus e o Espírito Santo. Oh, xarabassuri malamanas. Jesuri macantarama. Xirabassuri malabanda canterei. Labacantarabassuri malabacantarabanas. Oh, esanabacandorabacanderei. Labacandorobassuri malabata candaramas. Oh, Senhor, como igreja, consagramos, Deus, diante de Ti, esse pão que representa Teu corpo, machucado, humilhado, para que hoje nós fôssemos salvos nele. Consagramos este sangue, que representa a nova aliança no Teu sangue, assim, Pai, como igreja, consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Como diz a palavra, esperai uns pelos outros, e assim juntos comemos do pão e bebemos do sangue. Adoremos o Senhor. Pode servir em nome de Yeshua. Adore o Senhor com o teu coração. Oh, aleluia! Sofreu, traído. Adore o Senhor. Pelo seu. E se está entre nós, Ele carregou por mim todo o pecado meu. te adoro, Jesus.
Em silêncio suportou açoites, escárnio e dor, e em obediência ao Pai na cruz se entregou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali seu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali seu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livra, livre viverá. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livra, livre viverá. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Pegue o pão que está embaixo do copo, suco de uva, por gentileza. O princípio das Escrituras diz que primeiro foi o pão, para depois vir o sangue. Jesus foi humilhado por nós. O corpo dele levou todas as dores, todas as dificuldades, toda lágrima derramada estava no corpo dele. Quando você comer desse corpo, lembre-se que ele levou todas as tuas dores, todas, nenhuma ficou. Ele foi fiel, o Senhor foi fiel. Erga esse pão, por gentileza. Deus, que haja um mover poderoso quando nós comermos do teu pão, que o poder do Eterno se mova sobre nós e nós venhamos a experimentar uma igreja madura, cheia do teu Espírito Santo. Assim, Pai, queremos comer do teu corpo, participar do teu corpo, daquilo que nós cremos que o Senhor levou sobre si, todas as dores, todas as dificuldades, e nós seremos fiéis com a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, todo podeis comer o pão. Eleve uma adoração ao Senhor. Diga glória a Deus. Diga aleluia.
Agradeça ao Senhor. Ele foi fiel. Ele cumpriu a missão. Eu e você temos uma missão no corpo dele. Seguir seus exemplos. Ser modelo como ele foi na terra. Ser uma igreja madura. Eleva esse cálice. O sangue da nova aliança. O sangue que ressuscita mortos. O sangue que nos purifica. A palavra diz que quando o sangue do Senhor, depois do ato dele dizer que está consumado, tocou o solo da terra santa, pessoas ressuscitaram, profetas ressuscitaram, e muitos foram vistos por Israel. Que a unção profética em nós ressuscite da parte do Eterno. Que o sangue do Senhor ressuscite em nós. O poder da igreja que o Senhor confiou. E quando você beber do sangue do Senhor, você é uma mulher formada no poder de Deus, um homem formado no poder de Deus, para realizar a boa obra do Senhor. Como igreja, todos juntos, bebeis desse sangue poderoso. Adore o Senhor. Tudo dê um brado de vitória ao Eterno. Nada devo. Oh, aleluia, Senhor. O sangue Deus, usa a nossa vida, Deus, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória ao Senhor. Glórias ao Messias. Glórias a Yeshua. Glórias ao nosso Deus. Glórias ao soberano. Oh, louve o teu Deus nessa noite. Rogue a Ele. Clame a Ele. Busque a face do Senhor. Carabacaçore, balabacantere. Aleluia, Senhor. Bendito seja Yeshua. Bendito seja nosso Deus. Soberano é o Senhor. Exaltado é o Senhor nas alturas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Oh, Deus, nós viemos a fazer a tua vontade e o teu querer nessa terra, nesse mundo. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Nós te exaltamos, Senhor. Glória, 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 glória ao Senhor. Glória, glória ao nome de Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, Deus. Grande é o nome daquele que é poderoso na batalha. Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está entre nós. Louve o seu nome. Exalte o seu nome nessa noite. Dê um brado de vitória ao Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Deus. Grande é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Yeshua. Bendizemos a teu Espírito que está entre nós e cremos no seu poder. Amém. Estenda suas mãos na posição de receber. Em nome de Yeshua, quero profetizar sobre a tua vida o amor de Jesus. Tome posse do amor de Jesus. Ame-se e ame teu próximo. Ame teu próximo como Jesus tem te amado. Ore pelo teu próximo. Interceda pelo teu próximo. Ame a igreja. Ame a palavra do Eterno. Ame se relacionar com o Espírito Santo. Ame orar. Ame buscar a face do Senhor.
Se entregue a Ele de todo o seu coração. Rasgue-se na presença dEle. Se desmascare diante do Eterno e seja fiel com o Senhor. Assim, que esta semana seja uma semana bem-sucedida na tua vida, cheia do Espírito Santo, cheia da graça do Todo-Poderoso, e que o nome dEle, em todo momento dessa semana, seja glorificado em nós, em nome do Senhor. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, e todos nós dizemos amém. Vão em paz. Aplauda o Senhor. Glória